A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Desde já eu quero agradecer a todos aí que estão, que estavam nos aguardando. Já fazia um tempo que nós não fazemos uma live. E hoje, pela infinita misericórdia, nós vamos estar aqui nesta tarde falando algo da parte do Senhor pela sua permissão. Quero agradecer a todos também que estavam em oração pela minha vida. Nós estávamos ali no Platão, nós fomos ali. Eu tive uma subida e queda de pressão, uma pressão alta, minha pressão variava bastante. Estava com uma dor no peito, na nuca, mas graças a Deus já estamos em casa, está tudo bem. Quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos que estavam orando por mim. E também, e principalmente, louvar a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido uma guerreira, que tem me ajudado, que tem estado comigo nessas horas. E eu louvo a Deus pela vida dela. E hoje o Senhor colocou em meu coração uma palavra para nós estarmos meditando. Amém? Vamos estar falando algo da parte do Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, vamos estar orando. Fecha teus olhos aí onde você está. Você está no quarto, na sala, no trabalho, eu não sei onde você está agora, mas eu quero convidar você a estar se ligando na presença do Senhor. Levante seus pensamentos ao céu. Eu creio que Deus há de falar profundamente com a tua vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, pois a tua misericórdia tem nos alcançado dia após dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pois, como diz a tua palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu louvo a Deus que todo dia o Senhor tem demonstrado a sua misericórdia através da nossa vida. Obrigado, meu Pai, pela minha esposa, pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para nós, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, que como das outras vezes, Pai querido, tu use mais uma vez este vaso de barro. Que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como uma flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a razão, o propósito, a qual tu tens nos escolhido para estarmos aqui falando a tua palavra. E que não seja, Senhor Deus, aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu tens, aquilo que tu queres falar conosco, Senhor. Toma nossa mente e coração em tuas mãos e não permita, Pai querido, que alguma coisa venha tirar nossa atenção. Que o nosso foco seja a tua palavra e que possamos, Pai querido, não apenas ser ouvintes, mas que possamos guardá-la, cumpri-la e praticá-la, Senhor Deus, em nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero que você que está aí me vendo e ouvindo, eu queria que você pegasse a sua Bíblia neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Amém? Vamos estar lendo desde o versículo 1 até onde o Senhor nos conduzir. Isaías, Pai do Senhor, irmã Michele, Pai do Senhor, vaso, Deus abençoe.
Isaías capítulo de número 53 está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Até aqui, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto que nós lemos, nós temos aqui o relato do profeta que nós conhecemos como profeta messiânico. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento vaticinou e falou tanto sobre a vinda do Messias quanto o profeta Isaías. E neste texto, no capítulo 53, fala de uma forma tão clara sobre a atitude de Cristo, a vinda dele, aquilo que ocorreu com ele. E quando nós falamos do sacrifício de Cristo, muitas vezes nós falamos de uma forma até, vamos dizer assim, de uma forma superficial. Por que eu digo isso? Porque nós falamos do sofrimento de Cristo e muitos de nós não conseguimos imaginar, né, o sofrimento que ele passou. Não conseguimos colocar, talvez de uma forma imaginária, talvez na nossa visão nós não consigamos compreender de fato o ocorrido. João capítulo 3, verso 16 fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele teve um amor tão incompreensível pelo homem, que ele deu algo de mais, de mais precioso que ele tinha em sacrifício pela humanidade para resgatá-la. Jesus Cristo, através do sentimento chamado amor, ele veio à terra resgatar
a aliança que se havia perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, e pelo fato de ter pecado, houve aí uma quebra de aliança. E por causa desta quebra de aliança, o homem se afastou de Deus, e conforme os séculos foram passando, o pecado foi denegrindo a imagem do homem a qual o Senhor criou, a sua imagem e semelhança, através do pecado. E o pecado entrou no mundo e trouxe desgraça, trouxe doenças, trouxe morte, e o homem começou somente a decair. O homem começou a dar lugar, digamos assim, à sua natureza pecaminosa. Depois da queda, originou-se no homem uma natureza pecaminosa, e a gente sabe que essa natureza pecaminosa é algo, infelizmente, muito horrível, algo muito ruim. Por quê, querido? Porque muitos de nós escute isso que eu vou lhe dizer. Muitos de nós pensamos que o nosso maior adversário é o inimigo, é Satanás. Mas devido à natureza pecaminosa, um dos nossos, se não o maior inimigo que nós temos, é a nossa natureza pecaminosa. Porque compreenda uma coisa: Jesus Cristo, quando fala do diabo na palavra, ele diz um versículo que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós, seres humanos, nos sujeitamos a Deus por livre e espontânea vontade, escolhemos servir a Deus, e através desta escolha nós passamos a ter Jesus Cristo em nossos corações, nós, através da palavra, através da fé, através da oração, através de um vínculo que foi reatado novamente com Cristo e com Deus, nós resistimos o diabo, resistimos às suas investidas, resistimos ao pecado, resistimos à sua vontade, e a Bíblia diz que ele fugirá de nós. A palavra nos ensina e nos mostra que, ainda que o inimigo venha por um caminho, por 7 ele fugirá. Só que, para que isso aconteça, nós devemos estar ali, com intimidade, vinculados com Deus, tudo direitinho. Só que a Bíblia também fala de uma outra coisa. A Bíblia diz, em um outro versículo, que nós devemos fugir da aparência do mal. Eu lembro muito dessa situação em relação a fugir da aparência do mal, dando um exemplo bíblico de Caim e Abel. Quando Caim e Abel levaram sacrifícios ao Senhor, e o sacrifício de Caim não foi aceito, somente o sacrifício de Abel, a Bíblia diz que somente Caim sentiu inveja. Caim sentiu inveja de Abel. Abel não questionou Caim de como ele estaria fazendo o sacrifício, nem sentiu inveja, nem nada. Caim fez a parte dele, Abel fez a parte dele, e Caim também sacrificou. Só que Deus atentou para a oferta de Abel, e isso gerou um sentimento no coração de Caim. E Deus veio visitar a Caim. Deus olhou e disse: Caim, por que o teu semblante
decaiu, ficou triste? Por que você ficou sentindo isso que você está sentindo? Aí Deus diz assim para ele: se você fizer direito, se você fizer certo, se você observar de forma correta, como fez o seu irmão, por um acaso o teu sacrifício também não seria aceito? E aí Deus falou algo para Caim muito muito claro, que nos faz compreender em relação à questão de fugir da aparência do mal. Deus disse para Caim o seguinte, disse: olha, Caim, o pecado, ele bate à tua porta, cabe a você dominá-lo. Quando a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal, é justamente fugir da nossa natureza pecaminosa caída. Nós devemos fugir da nossa natureza pecaminosa caída. Por quê? Porque quando fala em questão de Satanás, nós resistimos e ele foge. Por quê? Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora, em relação a desejos, a concupiscência da carne, o Senhor nos manda fugir. Existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência é desejo. E em relação aos nossos desejos pecaminosos, o que a Bíblia diz? Que nós devemos fugir. Por isso que fala: vós que estáis em pé, vigiai, para que não caia. Eu sei que você já ouviu alguns testemunhos sobre isso, ou alguém comentando, mas escute. Você consegue imaginar uma pessoa que aceitou Jesus, digamos que ela bebia, se livrou do álcool, né? Graças a Deus, Deus libertou, passou um determinado tempo. A pessoa decide evangelizar em lugares onde tem bebida. Querendo ou não, querido, isso uma tentação ao pecado. Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele disse: não nos conduza à tentação, não permita que nós venhamos ser conduzidos à tentação. Só que muitas vezes nós mesmos procuramos, nós mesmos sucumbimos à tentação carnal. Se nós não vigiarmos, nós pecamos, irmãos. Nós pecamos. Então é por isso que nós devemos ter essa consciência, fugir da aparência do mal e verdadeiramente seguirmos a Cristo. Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio com esse propósito de trazer, né, de novo essa aliança, de resgatar essa aliança. E Jesus, ele sofreu, ele passou por todas as dificuldades que um ser humano passa. Todas as dificuldades, todas as lutas, todas as provações como ser humano, ele passou. Você percebe, principalmente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, você vai ler ali um evangelho falando muito das características humanas de Jesus. Jesus se cansou, Jesus teve sede. Você consegue imaginar Jesus estando dentro de um barco tão cansado, ao ponto de ele dizer assim: sigam para outra margem que eu vou dormir aqui. Você consegue imaginar o quão Jesus estava cansado para conseguir dormir em meio a uma tempestade, e ele só acordou no meio daquela tempestade porque foram chamá-lo? Você consegue imaginar o tamanho do cansaço que ele estava, ao ponto de ele parar e sentar num tanque
aonde os discípulos iam comprar alimento, e ao ver uma mulher pegando água, ele olhou para a mulher dizendo: mulher, me dá água que eu tenho sede. Você consegue imaginar Jesus Cristo chegando com seus discípulos e entrando numa casa? Ele disse: hoje, pelo menos hoje, eu não queria receber em meu, eu queria ficar aqui, mas eu não queria que soubessem que eu estou aqui, porque eu creio que ele queria um descanso. Então nós vemos um Jesus humano passando pelas lutas e dificuldades, tendo sede, sentindo dores, chorando. Então a Bíblia mesmo fala no texto que eu li que este Jesus Cristo, ele era homem de dores, homem que foi experimentado, homem que passou por dificuldades, lutas. E mesmo passando por dificuldades, lutas, dores, mesmo sendo desprezado, mesmo falando mal dele, mesmo o julgando, mesmo levantando falso contra ele, a Bíblia mostra que ele aceitou tudo isso, não apenas pela vontade do Senhor, mas pelo sentimento que havia dentro do seu coração, um sentimento de amor, de resgate, aonde ele intercedeu por nós ainda na cruz. Ele viu o quão frágil é a natureza humana. Ele se zangou. Jesus Cristo se zangou, irmão. Lembra daquela cena em que o pai levou o filho para os discípulos expulsarem o demônio e eles não expulsaram? Jesus Cristo se zangou e disse: até quando eu vou estar com vocês, povo incrédulo? E Jesus ali expulsou o demônio, deu um ensinamento, falando que existem certos tipos de demônio que só sai com jejum e oração. Então Jesus veio à terra passando por toda essa situação. E quando nós falamos do seu sofrimento, que se inicia na sexta-feira e termina ao domingo, termina com a sua morte, a gente fica pensando em tudo aquilo que ele passou. Primeiro, Jesus foi traído por um amigo. Jesus, ele quando foi traído, Judas foi até ele no monte onde ele estava e chamou ele e deu um beijo nele. E Jesus chamou Judas de amigo. Amigo é com um beijo que tu entrega o filho do homem. Mas Jesus não era como eu e você. Jesus não falava com hipocrisia. Quando aquela palavra saiu da boca de Cristo dizendo para Judas, amigo, Jesus realmente via Judas como um amigo. Jesus sabia quem Judas era. Jesus sabia que Judas roubava. Jesus sabia de todas essas coisas. Porém, Jesus acreditava na mudança. Acreditava, apesar de algumas pessoas falarem que não, e também chamarem Judas de o filho da perdição, como a própria palavra menciona. Mas isso aí é uma outra discussão. Mas eu creio que se Judas tivesse uma atitude de arrependimento, eu creio que também seria perdoado. E nós vemos, depois que Jesus foi entregue, Jesus ele foi maltratado, foi chicoteado,
Irmãos, a parte de onde Jesus é chicoteado é algo insano, eu vou colocar assim. A Bíblia diz que pegaram Jesus, colocaram num toco de madeira e deram uma quarentena menos uma de chicotadas nele. E o que era usado era uma arma chamada azorrague. Azorrague era um pedaço de pau com 12 tiras de couro e na ponta de cada tira uma animalha de ferro envergada ou um osso de carneiro. Irmãos, cada chicotada de um azorrague era como se abrisse 12 buracos na costa de Jesus. Se você fizer uma pesquisa sobre esse tipo de arma no Google, na internet, você vai entender o que eu estou falando. E como os soldados romanos estavam ali, creio eu, que tomados pelo adversário, eles batiam com toda a força em Cristo. Afinal de contas, ele era um preso. Afinal de contas, ele era um condenado. Só que você imagina 39 chicotadas. 39 chicotadas dessa arma, azorrague. Ali você vê um rastro de sangue no chão quando o soldado terminou de bater em Cristo. Levaram ele, maltrataram ele, fizeram tudo de ruim com ele. E ao levar a cruz até o Gólgota, pregaram ele, pregos de 17 centímetros, pregaram as mãos. Você imagina como é que foi pregar o pé, irmão? Um golpe desferido em cima do osso. E ali crucificaram a Cristo, e mesmo em meio à sua crucificação, ele olhava para os seres humanos e dizia: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo ali cumpriu toda a sua missão por amor de mim, por amor de você. E ali ele entregou o seu espírito e disse: está consumado. E ao ser consumado, a Bíblia nos ensina que Cristo tomou a chave do inferno e tomou a chave da morte. É por isso, querido, que tanto a minha vida quanto a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o inimigo podia vir contra nós está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e isso é real. O pecado vai matando o ser humano pouco a pouco, mas Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo é vida. Então você que está me vendo agora, você que compreende o sacrifício de Jesus, pois da mesma forma que lá no Jardim do Éden perdemos esse vínculo, através de Cristo fomos resgatados. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ressuscitou vencedor. E ao ressuscitar vencedor, nós, pela fé em Cristo e no sacrifício dele, ressuscitamos também com ele. É por isso que ele disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quando aceitamos a Jesus e entregamos nossa vida a ele, nós enterramos a velha criatura e renascemos como nova criatura, entregando nossos sonhos,
projetos e desejos na mão de Jesus. Você que está me vendo agora, você que ainda não teve essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, de entregar a sua vida ao Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor, que por alguma razão se entristeceu, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina que naquele grande dia, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa tristeza que você está sentindo, ela é passageira, ela é momentânea. Venha para Cristo, se entregue a Cristo, deixe o Senhor Jesus Cristo mudar a tua vida, assim como tem cada dia mais mudado a minha vida, mudado a vida da minha esposa, mudado a vida de inúmeros irmãos que se entregaram a Ele. Você que está me ouvindo agora, aceite a Jesus. Busque uma igreja perto da sua casa, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que fale do amor de Cristo, uma igreja que ensine aquilo que é pecado e aquilo que é certo, uma igreja que te leve direto para o coração de Cristo. Compreenda isso. É necessário que nós venhamos a nos aproximarmos do Senhor. E você que está me vendo agora, se você sentir este desejo, se o Espírito Santo falou contigo, se o Senhor Deus tem falado com você, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceite a Ele. Abra o seu coração. Eu sei que isso não é por força e nem por violência. Então o meu desejo é que o Espírito Santo visite o teu lar, visite a tua vida, visite o teu coração, pois eu tenho plena convicção que aonde eu, como ser humano, não posso chegar com as minhas palavras, Jesus Cristo chega com esta palavra, pois ela é viva e eficaz, ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela vai aí aonde eu não consigo ir. Ela vai transformar aquilo que eu não consigo transformar. E ela vai trazer compreensão aquilo que eu não posso entender como ser humano. Mas Deus te ama. Jesus te ama. E Ele quer mudar a tua vida. Amém? Deixa eu orar por você, querido, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Pai, por cada vida que esteve ouvindo esta palavra, por cada vida que esteve, Senhor Deus, observando esta live. Muito obrigado, Senhor. Pai, para estas pessoas, meu Pai, que estão aceitando a Jesus agora, para estas pessoas que estão, meu Pai, entregando a sua vida agora, que o Senhor possa guiá-las. Escreve o nome delas no livro da vida. Elas estão se arrependendo, meu Pai, de todo pecado. Elas estão, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor coloque o nome delas no livro da vida. Elas vão te seguir. Elas vão te buscar. Que o Espírito Santo possa guiá-las. Que o Espírito Santo possa ensiná-las. Que o Espírito Santo possa, cada dia mais, ir ensinando e transformando, Pai querido, através da palavra, através dos teus ensinamentos, estas vidas, Pai. Eu te agradeço, te louvo. Muito obrigado. Obrigado, Pai querido, por cada amigo, irmão, pessoa que esteve na live conosco. Abençoa cada um, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero falar para os irmãos que nós estamos voltando com oração em palavra. E a oração em palavra agora vai ser às 3 horas da tarde, na hora 9. Amém? Todo dia que eu digo assim, de segunda a sexta. De segunda a sexta, nós vamos estar aqui às 3 horas da tarde, pregando uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Amém? Então,
se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder falar para as pessoas estarem ligados conosco às 3 horas da tarde, de segunda a sexta, nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu, em nome de Jesus Cristo, minha esposa, eu creio que ela vai estar também participando quando assim o Senhor direcionar. E vamos estar, ela tem orado, ela tem intercedido por mim. Eu prego aqui, ela intercede por mim. E eu creio que ela há também de trazer uma palavra para a vida de vocês. Então vem estar acompanhando a gente. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. E até amanhã. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.